Olá, tudo bem? Você já me conhece, eu sou Paulo Conde, do canal Com o Direito, e chegamos ao último episódio da série sobre resolução de conflitos pelo método da arbitragem. Neste último episódio, nós vamos focar em algumas perguntas e respostas que vão acabar elucidando dúvidas, trazendo maiores esclarecimentos referente a esse método de resolução de conflitos. A primeira pergunta, que é muito inerente a esta temática, se trata quais são as principais qualidades e requisitos para ser um árbitro judicial. Existe alguma formação específica? Não existe? Então, assim, como eu tratei para vocês nos outros vídeos, não há uma exigência de formação, por exemplo, na área do direito. É relevante salientar que as qualidades desse profissional ele tem que ter um notório saber na área do objeto estudado, aonde as próprias partes vão identificar isso ao contratar os serviços, né? Entendendo que ele é um especialista naquela área do conflito e também que ele tenha uma certa experiência na utilização dos mecanismos da arbitragem. Uma pergunta também relevante: qual que é o papel da sentença arbitral? A sentença arbitral ela tem a principal finalidade de resolver o conflito. Então, após toda a análise dos documentos, dos depoimentos, das situações e alegações apresentadas, as suas devidas constatações, até mesmo se utilizando mesmo do arcabouço jurídico como embasamento, todas essas atitudes no processo da arbitragem, ela tem o foco principal que é chegar-se ao final uma resolução do conflito através da decisão proferida na sentença arbitral. Para que fique claro também, existe muita dúvida entre qual que é a diferença entre o processo da arbitragem e o processo judicial comum, que todos têm maior conhecimento nessa área. Então, a arbitragem ele é um procedimento, digamos assim, no campo privado, onde o objetivo é a resolução de questões de conflitos com uma maneira mais flexível, previamente acordada entre as partes, garantindo o sigilo das ações e das decisões tomadas. Então, ela tem essa possibilidade legal, inclusive, de atuar de uma forma um pouco mais célere, aliás, muito mais célere do que o nosso procedimento normal judicial. Já o procedimento judicial, ele traz mesmo a utilização de uma ação judicial perante a justiça, o poder judiciário, aonde também o objetivo é buscar uma solução de um eventual conflito, a validação de um direito, mas na esfera estatal, seguindo regras mais rígidas, definidas todas pela legislação, naqueles prazos instituídos legalmente, e não necessariamente essa celeridade irá ocorrer. Também a questão do sigilo, como eu falei para vocês anteriormente, salvo se tiver sobre o sigilo comprovado solicitado pelas partes, né? O processo é um processo público, então muitas das vezes não é interessante para algumas organizações tratar a solução dos seus conflitos de uma forma pública. Falando em celeridade, também há essa questão de tirar essas dúvidas, né? Qual que seria então um prazo para uma decisão arbitral? Não existe um prazo específico ali. A lei de arbitragem, ela traz ali uma estimativa, uma sugestão, ela sugere realmente que seja um prazo de 6 meses, o que, em comparação com o Poder Judiciário, é um prazo muito rápido, né? Mas esse prazo também ele pode ser previamente acordado entre as partes, tá? Então, o objetivo realmente é ser mais célere e flexível. Aí você pode se perguntar também se o processo de arbitragem ele é obrigatório. Não, no Brasil ele não é obrigatório, tá? Ele é opcional, é uma forma que as pessoas, as instituições de forma privada pode buscar esse objetivo de tentar sanar da melhor forma possível através da arbitragem, mas ele não é obrigatório, tá? Pode sim ser tratado diretamente pela via judicial. Quais os princípios que regem então o processo da arbitragem? Como eu falei para vocês, de uma forma muito clara, é o princípio da imparcialidade, da confidencialidade, isso daí ele é obrigatório, inclusive a assinatura de termos de confidencialidade em todos os atores que participarem dessas alegações, até mesmo as oitivas, todos esses procedimentos é necessário que seja feita a assinatura do termo de confidencialidade. Além mesmo do foco na celeridade, na flexibilidade, na resolução dos conflitos. Tá? Então, são esses os principais princípios que norteiam o processo de arbitragem. E, obviamente, né, a atenção ao devido processo legal, observando o contraditório, ampla defesa,
para que, inclusive, não seja posteriormente questionado uma atuação inadequada ou que vá contra a próprios princípios éticos ou até mesmo contra o que está previsto na nossa legislação. Algumas dúvidas, por exemplo, quais os custos, né, de se realizar uma arbitragem? Isso daí é muito relativo. Se você for atuar junto a uma câmara arbitral, já tem custos previamente definidos através de taxas, honorários advocatícios ou não, despesas administrativas, e também existem os profissionais que atuam de forma privada, e aí isso daí é um contrato entre as partes, né? Qual que é o custo de se executar aquele trabalho, convencionado entre as partes, assina-se ou não o contrato para dar sequência nesse processo. Chegamos ao fim da série que tratava sobre arbitragem. Aproveito para pedir para vocês comentarem aqui algumas perguntas que eu vou poder pesquisar também, responder para vocês, com o intuito realmente de engrandecer e esclarecer as dúvidas, né? No Brasil, até a arbitragem pode ser considerada, né, de 96 a lei, não tão difundido como é nos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, para você solucionar conflitos. Muitas das vezes você busca esses métodos, seja da arbitragem, da mediação, para só posteriormente a via judicial. Então ainda também faz parte da cultura do Brasil, né, a judicialização dos conflitos. Então isso daí é importante a gente disseminar, corroborar também, para que se entenda que existem outros métodos de resolução através da arbitragem, seja através da mediação. Então isso enriquece também a propagação desse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima!